Vídeo para reflexão com a Loma Tente. Olá pessoal, voltamos aqui com Simplificando Grabovoi, um assunto muito gostoso. Vamos falar essa semana sobre plantas e vamos também fazer uma conexão dos ensinamentos de Grabovoi em relação às plantas. O que a gente pensa no primeiro relance em relação a alguma planta? Qual a sensação gostosa de pessoas que gostam de ficar perto da natureza, de pessoas que gostam de ficar em ambientes ricos em cachoeiras, ricos no verde, em bosques. Muitas e muitas pessoas gostam de fazenda, sítio, e outras adoram na própria casa, né, fazer um paisagismo natural na frente. Por que as plantas nos remetem um bem-estar tão grande? Por que em essência, as pessoas quando começam a trabalhar um pouquinho mais a parte da consciência, até mesmo as que não começaram a trabalhar, em essência, a média das pessoas gostam de plantas em casa, gostam da energia das plantas, até mesmo plantas artificiais, mas que tenham aquele caráter natural, aquele caráter harmônico. Porque as plantas remetem uma concepção, uma ideia de vida. Os ambientes muito verdes, né, os ambientes verdes demais, os ambientes montanhosos, os ambientes ricos em grande variedade de espécies de plantas, né, são ambientes que remetem, em essência, né, isso eu não estou falando de uma maneira consciente, mas de uma maneira muito profunda, remetem à concepção, à ideia de vida. Por isso que várias pessoas acabam fazendo escolhas de sair dos grandes centros urbanos e irem para ambientes mais naturais, porque se sentem melhor não só pela calma, não só pela falta daquele movimento excessivo, mas também por essa noção interna de vida. E as plantas, elas remetem uma concepção muito forte de vida. Porque se você está dentro de um bosque, o que tem ao redor de você? São plantas vivas. Né? Então, a primeira ideia, no primeiro relance, o que a gente pode observar em relação às plantas é essa concepção de vida que elas nos trazem. E no segundo momento, ao concentrar num bosque rico em plantas, um local muito rico em várias e várias espécies de flores, de árvores, de outras plantas mais, a gente observa que ao fazer uma concentração, uma prática do Grabovoi nessas espécies, uma grande quantidade de espécies, ou numa colina, numa região montanhosa, muito verde também, aquela concentração, ela reflete em todas as direções, assim como ocorre com as rochas também, mas essa reflexão da concentração ocorre em todas as direções e leva a informação que você quer, né, de controle. Porque quando você faz uma concentração, essa concentração ela serve para que você possa controlar alguma parte da realidade. Essa informação que bate na planta, que sai da sua consciência, através dessa portinha, né, entre a consciência interna e a consciência externa, que é a glândula pituitária, que sai e bate nas plantas, reflete em todas as direções. Isso contribui muito, né, como resultado, aumenta muito as possibilidades de resultado, né, e acelera mais o que a gente chama de processo criativo, que o Grabovoi chama de processo criativo, que é o processo de controle de uma parte da realidade. Você está controlando um processo para que você receba o resultado daquilo, para que você receba um resultado que seja satisfatório, harmônico e benéfico para você. Então você faz essa concentração, essa prática do Grabovoi com a utilização de plantas, por exemplo, ou você pode fazer também em algum dos dias os métodos de concentração, né? Um exercício muito interessante que ele fala que o ar, a água e o sol são os nossos melhores amigos. Quando você entra em conexão direta com esse elemento natural que são as plantas, a reflexão da sua concentração vai ser em todas as direções. E, consequentemente, a tendência vai ser alcançar esse processo criativo muito mais rápido.
Então, as plantas também funcionam como um forte elemento para condicionar o processo criativo, para condicionar o controle da realidade, ok? E também uma outra abordagem, uma outra interpretação das plantas de acordo com o ensinamento de Grabovoi é justamente sofrer o reflexo do que ocorre com o homem. Então, quando a gente começa a trabalhar em salto quântico, a mudar a nossa percepção do mundo, a mudar os processos do mundo em prol das nossas necessidades, trazendo abundância universal para nós, para a nossa vida, a tendência vai ser as plantas sofrerem uma estruturação benéfica, né? Uma mudança benéfica nesse contexto. Ah, mas o que tem a ver? Vocês podem chegar para mim, o que tem a ver? Bom, quando a gente vai para a quarta dimensão e sente a mudança de percepção do tempo, e sente a facilidade, né? E quando essa questão da mudança de percepção também em relação ao tempo, e todas as pessoas começam a ter essa percepção, isso se torna uma mudança de consciência coletiva, tudo que muda na consciência coletiva, ou seja, na esmagadora maioria das pessoas, e se torna uma nova verdade universal em termos da consciência, em termos da concepção, entra numa normalidade na vida das pessoas. Tudo que entra na consciência coletiva e que entra nessas verdades reflete para os outros elementos, e um desses elementos vão ser as plantas também. Então, a mudança de percepção do tempo. Se o homem começa a sofrer consequências positivas da mudança de percepção do tempo, por exemplo, a tendência são as plantas também sofrerem um reflexo dessa mudança de percepção de tempo. Então, se o homem entra no processo de rejuvenescimento, consequentemente, as plantas também entram no processo de rejuvenescimento. E quando a gente começa a desenvolver a nossa consciência, a gente vê os processos ocorrendo, né, como se eles já estivessem ocorrendo, mas a gente consegue ver, através da clarividência, esses processos ocorrendo, que são processos que nós vamos ter habilidade e que nós vamos ter a capacidade de criar no mundo, em todo o ambiente, com a elevação do nosso nível de consciência, com o trabalho da nossa consciência. Então, qual é o resultado disso tudo? Eu consigo fazer um processo de criativo, eu mudo a minha percepção, realizo o salto quântico, elevo a minha dimensão, mudo a minha forma de viver. Os processos do mundo mudam, mas eles mudam em reflexo do que eu sou, porque em geral, gente, em linhas gerais, o que nós podemos colocar como uma verdade absoluta, uma verdade que não muda, imutável, e que nós vivemos numa mentira durante muitos e muitos anos, é que realmente o homem é protagonista. Realmente ele cria a própria realidade. A consciência coletiva cria as verdades que nós consideramos como verdades no nosso planeta. Então, se hoje ainda existe morte, por exemplo, é porque a consciência coletiva criou essa concepção de morte. E a tendência vão ser outros elementos, como por exemplo as plantas, sofrerem o reflexo da mudança de consciência coletiva. Porque quando a gente muda a personalidade humana, a consciência coletiva também muda e, consequentemente, o mundo começa a responder de acordo com o nosso nível de consciência. E as plantas, elas também vão sofrer essa modificação. Então, se o homem começa a rejuvenescer, as plantas entram no processo de rejuvenescimento. Se o homem começa a chegar no nível de autonutrição, que é uma grande mudança, uma grande virada para um dos maiores problemas que nós temos hoje no planeta Terra, que é a questão da fome. Então, se o homem se torna independente e chega no nível de autonutrição, porque é um caminho sem volta, realmente a gente vai chegar nesse nível de autonutrição, sem depender de outros alimentos, de outros nutrientes para sobreviver, as plantas vão chegar nesse nível também. Se a gente consegue abolir a situação de velhice no mundo todo através da expansão da consciência, do desenvolvimento da nossa consciência, consequentemente, as plantas vão sofrer esse processo também. Então, ela não só é reflexo, ela é dois tipos de reflexo. Ela não só representa um reflexo da prática da nossa concentração no processo criativo, né? De forma que as plantas, elas potencializam a criação de eventos que nós podemos fazer no controle da realidade, que são práticas ensinadas pelo Grabovoi. Tem inúmeras práticas criadas pelo Grabovoi, ensinadas pelo Grabovoi, que envolvem a presença de plantas. Então, elas agem, elas funcionam dessa forma de reflexo,
como também as plantas funcionam como reflexo da consciência humana. No despertar e na expansão, as mudanças na parte interna do ser humano, consequentemente, sofrerão também uma mudança no meio, uma mudança na parte externa. A mudança, a consciência interna vai ser igual à consciência coletiva, que vai ter um nível mais elevado, e todos os processos do mundo serão modificados conforme o nosso estado de consciência, o nosso nível de consciência. Então, as plantas, elas têm um caráter extremamente forte dentro dos ensinamentos de Grabovoi. As plantas não vão sofrer um desenvolvimento na parte de forma de sobrevivência sem a ação do homem, não nem a ação, mas sem a mudança do estado, do nível de consciência humana. Então, realmente, nós somos literalmente responsáveis pelo desenvolvimento de outros reinos aqui no planeta também, reino animal, reino vegetal. A mesma analogia que eu estou fazendo para as plantas, eu faço para os animais. Então, o mesmo comportamento das plantas em relação à mudança de nível quântico do planeta também é o comportamento que sofrerão os animais, ok? Então, são reflexos do nível de consciência humana, da percepção humana em relação ao mundo, ok? Então, o Simplificando Grabovoi vai ficando aqui, né? Vai ficando por aqui nessa reflexão. Pensem um pouquinho e busquem práticas que envolvam plantas para que vocês possam fazer um trabalho magnífico de processo criativo e realmente consigam controlar a realidade e serem de verdade criadores, que o grande objetivo dos ensinamentos de Grabovoi é que nós sejamos literalmente criadores da nossa realidade, ok? Um grande abraço, ótimas pilotagens e nos vemos na próxima semana. Abraço, tchau, tchau!